O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salve, galera! Tudo bem? Me pegou de surpresa aqui tomando café, apesar do Abner ter falado que a gente já ia entrar no ar. Mais um Pod Café! Hoje, quarta-feira, estamos aqui com várias pessoas aqui. Hoje nós vamos falar sobre o podcast da vez. Cada um aqui, eu estou com 3 convidados aqui, são 3 apresentadores de podcasts aqui na Nova TV Alto Tietê. Bom, vamos à mensagem do dia, como eu sempre faço aqui. Vamos lá. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é tolo. E quem faz o bem alcança o favor de Deus. Mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. E ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Sejam muito bem-vindos vocês todos aqui. Eu estou aqui no Pod Café com 3 convidados. A Lu Olivério aqui do meu lado. Muito bem-vinda, Lu. Obrigada pelo convite. A Lu apresenta o Conectando com Lu Olivério, né, Lu? Isso. E aqui na minha frente, a Magali Marques, do Pod Mulher. Ó, Magali, hoje vai ser polêmico, hein? Hoje vai. Hoje vai ser nós polêmico vamos... porque a gente estava fora do ar aqui, lá embaixo, e eu só estava ouvindo você falando. Aliás, ela fala, né, Abner? Eu falo mais que o homem da cobra. Aliás, ela fala, né? Depois eu queria falar também. Por que essa fala? Por que esse ditado, mais do que o homem da cobra? Mas depois você fala isso. Depois eu falo. Alex Marques, Alex Aguiar é o Alex Pet. Ele falou assim, ninguém me conhece como Alex Aguiar, é Alex Pet. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, mas meu nome é Alexandro ainda. Minha esposa me fala Alexandro. Não, Alexandre não, vamos Alex Aguiar, Alex Pet. O pessoal, é porque eu muito envolvido com a causa animal, o pessoal muito me chamam de Pet, nem Alex quase. Mais Pet. Eu nem isso aí, muito obrigado. Que você chamava Alexandre. Alexandro. Que legal, né? Diferente. O Alex, eu separei aqui Eu nunca faço isso, vocês sabiam? Eu venho aqui, sento e falo. Tá? Mas hoje não, hoje eu precisei me preparar, porque eu tô com feras aqui do ar. Quem precisou preparar foi nós para chegar aqui hoje, né? Exatamente. Imagina, cara, que isso. Para mim é uma honra ter vocês aqui, né? Aí eu não apresentei, né, o nosso coração do podcast aqui, o Abner Barbosa. Uau! Só no topete! Pontualista! O nosso arrasador das baladas! Dançarino! Ô, Abner, depois eu vou fazer um podcast só com você aqui, tá? Precisa. Guarulhos deve Eu vou conhecer, assistir. né? Só que ele não vai poder colocar esse fone aqui em cima. Não dá. Vai destruir o topete dele, né? Que nem o Gilberto Silva, né? O Gilberto também não pode colocar o... Não, põe pra trás, né? Ele põe o fone pra trás. Meu Deus do céu. Magali. Diga. Eu primeiro, amigo. Por que você primeira? Você queria ser por último? É que você tá interessante. Eu assisti uma matéria sua no ar essa semana aí que foi fantástica, foi muito legal. E você tem o Pod Mulher, né? Sim. Você tem o Pod Mulher, a Magali Marques. Magali, fala um pouquinho de você. Quem sou eu? Quem é a Magali? Eu sou uma Magali meia maluquinha, né? Bom, eu sou a Magali que venho aí do empreendedorismo, né? Venho de algum comércio aqui de Guarulhos e sempre lidei com mulheres. Você é empresária? Sou, mas estou numa fase de transição, né? Mas assim, quando a gente é empresário, a gente não deixa de ser, né? Então, eu tava num ramo, na área de artigos de confeitaria. Foi aí que eu me envolvi muito com as mulheres. Porque nós tínhamos um espaço na loja que esse espaço a gente dava aulas. Então, assim, eu cedia esse espaço para poder vir as professoras de confeitaria e aí a gente tinha aulas para as mulheres. E nisso, muitas delas trocavam de profissões, iam para o empreendedorismo autônomo, né? E isso me empolgou muito. Até quando eu comecei aqui na TV, através do convite do Gilberto. Obrigada, Gilberto Silva. Então, por quê? Porque eu vim pro Pode Empreender. E a gente acabou trocando. Por quê? O Pode Empreender acaba que cada um já fala um pouquinho do empreendedorismo, né? E o meu caso mais é levantar a autoestima da mulher.
É isso que eu quero falar muito, é falar... Gente, eu vou interrompê-la, porque eu pedi para cada um de vocês aqui me mandar um briefing sobre vocês, né? Ela me mandou um livro e... Eu falei assim, ó, é esse resumo aí, ó. Mas aí eu queria saber sobre a Magali, ela não me mandou, ela mandou sobre as mulheres. Ela falou assim, olha, Falei sobre as mulheres. Os 7 princípios aqui, ó. Liderança, igualdade de oportunidade, Isso aí. saúde, segurança e fim de violência. Quem sofre violência? A mulher sofre violência. Muita. Depois a gente fala educação, formação, desenvolvimento empresarial, práticas de cadeia de fornecedores, liderança comunitária, engajamento e outras coisas mais que eu não posso mostrar aqui porque não cabe, entendeu? Senão a gente vai acabar o podcast só lendo o que ela me mandou aqui. Não, então, só resumindo, você falou quem é a Magali. Eu quero mostrar que nós mulheres, além de sermos mulheres, também temos sonhos. E geralmente quando você fala quem é o Reinaldo, quem é o Alex, quem é... Vocês falam, eu sou o Reinaldo, sou repórter, sou jornalista. Eu sou o Alex, luto pela causa animal. Só que quem é a Lu? A Lu é uma mulher, a Lu é mãe, a Lu é esposa, a Lu é empresária, a Lu é administradora. Por que a gente tem tantos rótulos? Ó, metade do que eu sou hoje ela já falou. Entendeu? Então, na verdade, eu tava... Por que a gente carrega procurando tanta aqui, mala ó, nas costas? Ela adiantou da Lu, né? Falou, Lu é isso, Lu é aquilo, Lu é aquilo outro. Então, Lu, eu assim- não tenho mais o que falar de você, ela já falou tudo. A aqui. gente precisa Não, tem. aliviar essa mala aí, cara. Chutar um pouco o pau da barraca. Então, eu tô aqui para quebrar correntes. Vocês sabem que tem uma... Eu vou fazer uma pergunta aqui para todos, que isso daqui é muito importante para reflexão. O povo mais oprimido do mundo desde os tempos de ciência, né? Desde os tempos que a gente conhece. O negro, o pobre, o índio, o menor. Quem? Não. Nenhum desses Não. ganha da mulher. Não. Sim. A mulher, até os dias de hoje, é a mais oprimida. É a mais oprimida. Em todo mundo. É a mais oprimida. Em todo É mundo. verdade. É isso Né? que eu quero fazer. Eu quero levantar a bandeira da mulher. Eu sou a mulher que quero dar a mão aí, amiga. Dá a mão aqui. A mão para outra mulher. Ó, que mão gelada. Porque eu sei a dor que ela tem. Sim. Entendeu? Eu sei. Desde que nasceu, a gente já carrega preconceitos. Ah, não Sei. vai pra rua porque você não pode se misturar com os meninos. Não vai pra rua. Não, se você namorar com esse maloqueiro, você vai virar isso, aquilo. Não posso falar agora, né? Mas assim, então assim, poxa, vocês não, cara. Vocês já nascem com uma liberdade nas costas, vocês já nascem com E asinha. é engraçado que isso vai gerando uns bloqueios, né? Isso só não pode gerar uma, como você falou de bloqueio, isso só não pode gerar uma revolta da mulher. Revolta. contra Não, o não homem. é isso. É que nem assim, é do Eu nada. estava conversando aqui antes da gente subir aqui, né, com a nossa Solange lá, e aí eu falei para ela, ela falou assim, não, tem de ter só mulher na bancada. Eu falei assim, olha, se nós tivermos um homem, né, que dê valor de fato e de verdade para a mulher, esse homem, esses microfones aqui nos torna formador de opinião. Então, nós 4 aqui somos formadores de opinião. Isso O mesmo. que a gente fala nesse microfone aqui, se a gente falar alguma bobagem, É pesado. Sim. né, é muito forte. Então, a gente tem que tomar um cuidado tremendo, né? Se você é um apresentador de um podcast e tem o domínio do microfone, a pessoa que você traz aqui para ser, né, a sua entrevistada, o seu parceiro de mesa, parceiro de microfone, tem de tomar um cuidado tremendo com a nossa fala. É um poder, Porque né? é um poder, e é um poder muito perigoso se a Sim. gente não tiver sabedoria para falar sobre isso. Então, eu estava comentando com a Sol, e eu separei aqui, quando eu abro o meu programa, sempre com uma palavra de sabedoria. E quem foi o homem mais sábio deste mundo? Todo mundo tem o conhecimento. Jesus. Sim. Não, Salomão. Salomão? Essa sabedoria. Ele não de foi mais rico, Salomão. não? Além Provérbios de é ser... inteirinho Salomão. Exatamente. Isso que eu li estava em Provérbios. Eu abri o programa lendo Provérbios. Eu sempre abro o programa lendo uma mensagem de Provérbios. Se você quer ser... Depois a gente fala sobre o rich e o rich. Né? Rich É o cash. rich o avanço ou o rich o rico. Salomão fala sobre a sabedoria. Então, lá no livro de Provérbios, se você quiser ser próspero, né? Provérbios e Eclesiastes, você lê esses 2 livros da Bíblia, você vai ser top nos dias de hoje. Você vai Legal. arrebentar nos dias de hoje. Por isso que eu gosto de passar, como a gente fala sobre business, Sim. como a gente fala sobre negócio. Hoje aqui, cada um dos podcasts que a gente está sentado aqui nessa mesa é um negócio. Sim. Né? E a gente tem o poder da fala. Então, só concluindo o que eu estava falando com a Sol aqui, né? Eu falei para ela, falei assim, olha, um homem com sabedoria, como Salomão,
tá? Sentado numa mesa de mulheres, com certeza absoluta, né? Vai Agrega. enriquecer, vai agregar. Então, eu uso sempre a Bíblia quando eu estou fazendo o meu programa, e eu comentei com a Sol, falei, Sol, tem uma palavra, tem uma parte na Bíblia que fala, está lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7, que diz assim, ó, sobre os homens que se acham, que se crescem sobre as mulheres, né? Então, assim, ó, do mesmo jeito vocês, homens, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra. Isso é sabedoria. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça de vida. Então, assim, isso é top, né? O homem, ele tem de pegar também essa parte, né? Essa parte de sabedoria e dividir com as mulheres, né? Porque, assim, não o homem ter a honra, ele divide a honra com a mulher. Por isso é importante, né, Reinaldo, fazendo um adendo à sua fala, que é importante nós criarmos grandes homens desde dentro de casa, ensinando para ele a valorização de uma mulher. Então, de pequenininho, a gente já passar esses valores. E você falando em podcast e tal, e aí você faz uma reflexão, imagine o poder de um homem sentado à sua mesa, que empodera as mulheres, que fala das mulheres com convicção daquilo que está falando, a força que ele não tem de fazer, gerar isso nos outros homens, né? A reflexão de que tem que valorizar mesmo, né? Exatamente por isso. Então, é diferente de você estar tratando com mulheres, falando de mulheres, vai chegar diferente, de uma forma mais forte, eu acho, que chega de uma forma fortalecida, né, para os homens. A dúvida do empoderamento, muitas vezes, é o quê? A gente não passar para essa mulher que ela tem que ser superior. Não. Não, Porque assim, tá acabando que a mulher tá perdendo também o feminino. exatamente. E nós os dois somos, lados, nós temos que entender também que somos mulheres, somos mais sensíveis, temos características Frágeis. diferentes, somos mais frágeis, não frágeis na força. Porque assim, Sim. eu acredito que a gente tem muito mais assim malícia na mente, né? Em questão assim de perspicaz assim e saber ver coisas que os homens não vê. Mas a gente não querer ser acima, mas sim ter a igualdade. Mas é que a mulher é intuitiva, né? Ela é altamente intuitiva. Isso, Eu acho que escutar a o mulher, ela coração. tem uma sensibilidade, a mulher, ela é mais ligada à afetividade, o homem é mais razão, ele é mais racional. Então, esse lado da mulher, a mulher sempre vai ser aquela que conduz, por isso que é a importância de uma mulher forte dentro de casa que saiba conduzir, né, a relação. Porque ela sempre vai conduzir e fazer o homem crescer. Se você tiver uma mulher que não sabe conduzir, Acaba com a casa. acaba com a casa. Então, a mulher, ela é o pilar. Porém, eu passei por uma fase dessa, no divórcio, que eu achava assim, me divorciei e agora eu vou ter paz. Ok. Até um certo momento, eu não acho que a mulher ela tem que tomar a frente de tudo. Porque até um certo momento eu me senti livre, fui lá, fiz, aconteci, trabalhei, banquei os meus filhos, só que chegou um certo momento que eu queria ser carregada. Precisa. Isso Eu mesmo. sentia a falta de um homem para me carregar. Então, a mulher, ela tem... E aí caiu a ficha. Que negócio é esse de empoderamento que a mulher está tomando a frente Isso que eu tô e tentando ela está falar. deixando de ser mulher? Você entendeu? A gente tem fragilidades. Eu não consigo carregar... Por exemplo, o meu marido, ele consegue carregar uma mesa. Eu não consigo. Você entendeu? Então, assim, será que a gente não está querendo tomar a frente de certas situações? Por isso que o importante de tudo é o Né? equilíbrio. Exato, tem que É ter um agora- equilíbrio. Desculpa entrar no meio da conversa. Eu tava vindo pra cá, vindo num Uber até. Eu falando com o motorista, eu falei, cara, a família hoje, muitos estão se perdendo porque a mãe tá cuidando sozinha dos filhos e não tem o pai, porque o pai tem que ser presente na vida do filho, né? E a mãe, ela tem todo um cuidado, zelo, não só pela casa, pela família, pelo marido, por tudo, né? Porque a gente citando Bíblia, quando Deus fez o mundo, todas as partes, ele criava uma coisa, ele falava, Deus viu que era bom e fez. Sim. Ele criou a mulher e viu que era bom, entende? Então tudo que é criado por Deus é bom. A gente tem que entender isso. Só que tudo tem um lado. A gente precisa entender que a mulher, ela continua sendo mulher, ela precisa ser mulher. E o homem cabe a ele honrar e respeitar e cuidar e zelar a casa. O homem precisa ter o padrão, homem. Eu cuido da casa, da minha esposa, da minha família. E minha esposa, ela zela pelo resto, ela cuida de tudo. Que a parte da educação muitas vezes está na esposa, cara.
Não é nem no pai, o pai tá ali rígido. Sim. Mas o dia a dia é a mãe. Total. Mas a importância total. do pai numa família, na verdade, assim, é o plano de figura. Deus, né? Já que a gente está falando da Bíblia, assim, vamos falar, né? O plano de Deus é a família. É isso. Não tem como você, É isso. né? E hoje em dia a gente percebe muitas coisas fugindo do padrão família, né? Muitas coisas fugindo do padrão família, coisas que não vão, né, produzir uma família no futuro, né? Isso é um assunto para uma outra pauta, tal, a gente nem acaba discutindo aqui, mas o plano de Deus é a família, né? E se você não tem este equilíbrio, né, é complicado, mas você precisa ajustar, precisa sentar, conversar, pôr os pingos nos is ali, né? O empoderamento da mulher é importante? É importante. Eu vou dar um exemplo aqui de lugares em que por onde eu passei, eu fui assessor de imprensa de uma grande empresa de auditoria chamada BDO, né, a 5ª maior empresa do mundo, onde a maior parte dos cargos de gestão era com homens. Aí você fala, Reinaldo, mas e as mulheres? Elas não aguentavam. Não é porque a mulher não aguenta, mas é porque a mulher ela divide as responsabilidades Sim. do lar e aí ela abre mão. Então, por exemplo, você vê uma ou outra. Eu conheci uma diretora nessa empresa. Mas por quê? Ela viajava, ela precisava dedicar tempo para o trabalho, para isso, para aquilo. O homem também? Claro, o homem também. Né? Mas o homem, desde os primórdios, o homem saía para caçar. Enquanto a mulher tomava conta da família, Isso não é vergonha da casa. mulher. Não é vergonha. Não, né? de maneira Então, nenhuma. aí, vamos voltando. Aí as outras mulheres que tinham cargos de gerência, elas nunca chegavam à direção. Por quê? Porque elas precisavam abrir mão de uma coisa, né, em detrimento de outra coisa. Abrir mão da casa, da família, dos filhos. Ela falou assim, eu não vou abrir mão do meu filho. É uma escolha, Aquelas mulheres que abriam mão dos filhos, assim, elas chegavam aos cargos de direção, né? Então, outras não chegavam. Aí você fala, Reinaldo, não, a gente entende o coração das mulheres. Você acabou de falar, Sim. a mulher é sentimental, a mulher é amorosa, o homem é frio. O homem né? é calculista Por que, demais. por que muitas vezes você vê o homem saindo da casa, o homem abandonando a casa, o homem encerrando um casamento? Porque às vezes ele não aguenta, ele não suporta aquilo ali. E a mulher, ela é tão forte que ela aguenta fazer tudo aquilo ali, ainda fazer o papel de pai. Sim. O que, na verdade, não supre, né? Não Verdade. supre o lugar do pai. Não. Mas a mulher, ela é tão forte, né? E, ao mesmo tempo, tão frágil. Tão frágil. Então, Sim. não te cortando Esse mais. tema é um isso tema muito mesmo. interessante. Eu falei para ela antes da gente vir para cá, senão a gente nem vai conseguir falar do Pet, nem vai conseguir falar da Lu. Precisa de um programa inteiro para falar sobre o seu tema. Porque, assim, é muito importante, né? Eu ministro numa igreja e eu falo muito sobre isso, né? A gente fala, ontem, por exemplo, foi um dia em que teve reuniões que as mulheres são chamadas de mais que vencedores. Então, é mais que ver, né? Na igreja Renascer, né? E lá tem também o grupo de homens, são chamados de homens de honra. Então, no dia que tem o mais que ver, tem também o encontro dos homens de honra. Na igreja tinham 100 mulheres. Sabe quantos homens tinham no encontro de homens? 10. É assim mesmo. É. Né? As mulheres mais interesse sobre tudo isso. Eles Pois acham é, que não precisam, pois né? Não é que às vezes Não acham sei, que não eu acho. precisam, mas o envolvimento do homem é muito diferente. menor, é diferente. Mas precisa de um tratamento, né? Então, quando eu falo assim, aí eu ministro sobre isso, eu falo sobre isso. Eu falo que os homens precisam viver 1 Pedro 3, né? Porque eles precisam estar junto com as suas esposas. Não é só largar lá e deixa eu vou fazer outra coisa. Fica aí que eu vou pescar. É Fica crescer aí que eu vou junto, fazer. né? É estar junto. Porque se né? você não Hoje está pela junto, manhã, andando na mesma sintonia, como que você vai... Entendeu? Quer ver, Alex? Nessa relação, né? Tem que andar na mesma sintonia. Alex, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou fazer uma autopropaganda aqui. Hoje pela manhã, por exemplo, antes de vir para cá, eu lavei 2 máquinas de roupa. Tá bom. E é verdade. Você lavou, a máquina lavou, né, amigo? Mas a gente tem de preparar. Alguém faz. Se não fosse eu, quem é que ia fazer em casa? Não é verdade? Não, então, fechando agora rapidinho, quem sou eu, quem é a Magali e tal. Acabou o programa. terminou, Você rapidinho, quer falar rapidinho, dela? terminou, Meu Deus do rapidinho, céu. fica Fica tivesse quieto, daí passa acabado. pro próximo, passa a vez. Você perguntou uma coisa e você começou a falar, né? Quem é a Magali?
né? Eu acho assim, o homem, ele já nasce sabendo quem ele é, o que ele vai fazer na sociedade. Nós temos dúvidas até hoje. Quando você olhou para mim, eu acho que é isso que falta muitas vezes num relacionamento, num casamento, numa vivência. Fechando aqui os 3. Você falou quem é a Magali. Eu sei que eu quero ajudar outra mulher. Eu sei que eu nasci para ajudar não só a mulher, mas o próximo. Eu sei que a minha alma veio para isso nessa terra. Só que eu tenho dúvidas ainda quem é a Magali mãe, quem é a Magali mulher, quem é a Magali profissional, quem é... E eu sei que eu tô aqui para aprender. Cada uma que senta aqui comigo é um bate-papo tão gostoso que ela me ensina, cara. Mas olha que engraçado Entendeu? você falando. Você Então, descobriu, na verdade, sua missão de vida. Mais ou menos, Mas né, e quem é a Magali? Então, eu ainda não sei. Né? Então, você olhou pra mim, às vezes eu quero isso do meu esposo, ou isso da vida. Quem sou eu? É isso que eu quero ajudar a outra mulher a entender quem é ela. Aí a Lu falou pra mim aqui, poxa, a mulher é frágil. Realmente, a gente precisa de colo. Muitas vezes a gente não aguenta carregar tanta mala nas costas. Aí ele falou assim, não, uma família precisa realmente de um homem e tal. Só que o casal e a mulher precisa de alguém que olhe pra ela e fala, quem é você? Porque a gente ainda tem dúvidas de quem a gente é aqui nesse planeta, nesse mundo. Antes da gente ir para o céu, sei lá para onde que a gente vai. Se Deus quiser que a gente acredite em Deus, que a gente vá para o céu mesmo. E vocês nascem com o lugar correto de vocês. Você nasceu para estudar, para ter uma profissão e para ter uma família. A gente não, a gente tem que viver provando para o próximo quem a gente é. E a gente precisa de um aconchego. A gente precisa de um olhar humano. E muitas vezes isso a gente consegue passando pelas mesmas dores. Então, eu estou aqui para entender a outra e a outra me ajudar. E assim a gente vai tentando uma apoiar a outra pessoa. E é isso, Pode Mulher. É um olhar no olho. Vamos fazer um programa inteiro Opa! do Pode Café sobre o Pode Mulher. O que você acha, Poxa, Abner? adorei, então. Só que o Abner vai sentar na mesa conosco aqui. Aí pode ser? Não, se o Abner colocar os... tem o município de Guarulhos, né? Todos os bairros de Guarulhos, eu acho que ele tem 10 namorados em cada bairro. Dá pra gente fazer um rodízio de quem é o dia. Ô, Magali, não pode falar isso no ar, que você queima Magali, o filme do coitada. mundo. Ai, Desculpa aí. Magali. Não tendo umas velhas de 60 anos em cima dele, tá bom, né, amigo? Lu Oliveira. Não aguento essa Magali, juro. Lu Oliveira, ela é empresária, mantenedora do Colégio Bonvenuto. Ela atua lá como diretora administrativa. Né? Ela já foi, né? Já atuou em salão de cabeleireiro. Você foi cabeleireira, Lu? Na verdade, Durante 20 anos ou você só geria? O que acontece? Eu comecei, na minha vida profissional, quando eu saí da escola, eu tinha que definir uma profissão. Eu não consegui definir. Então, eu fui para a área magistério. Fiz magistério, técnico em processamento de dados para me encontrar. E logo depois, comecei a fazer curso relacionado à estética, né? À beleza. E me interessei muito. Então, aí começou minha busca, né? Na separação, eu tinha que buscar uma profissão. Então, eu busquei o salão de cabeleireiro. E aí, eu comecei a fazer curso, comecei a atender domiciliar. Eu falo que só é difícil para quem não faz. Porque eu comecei a atender domiciliar, comecei a crescer, já não dava mais conta de atender domiciliar e montei um salão de cabeleireiro. Aí esse salão foi crescendo, eu fui crescendo profissionalmente na área, né, colocando profissionais. E o que acontece? Eu acredito muito que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que entender daquilo. Então, eu acabei fazendo o curso em toda a área. Então, eu fiz estética, fiz cabelo, fiz... Depois eu comecei a ver que, na verdade, eu não gostava de tratar só as pessoas por fora e ver essa transformação. Eu queria transformar por dentro. Então, aí eu fui para terapeuta holística, eu comecei a fazer curso de reiki, eu comecei a tratar a pessoa por inteiro. Aí montei um espaço onde eu fazia atendimento de reiki voluntária para tratar a alma das pessoas, né? Porque eu via que dentro do salão as pessoas desabafavam e tinham muito problema, né? Iam para desabafar, na verdade. Aliás, eu assisti um episódio todo mundo, vocês conhecem Everybody Hates Chris? Não, nunca Todo mundo odeia o Chris. Ah, sim, que passava sim. na Record. Uhum. E aí tinha lá falou assim, eu não faço terapia, eu vou pro barbeiro. É isso mesmo. Exatamente, mas era isso que acontecia. Vou E pro eu- salão de cabeleireiro e lá eu faço a terapia. E eu comecei a perceber que a minha missão era trabalhar mais a fundo as pessoas. Então, o salão, ele foi me deixando... Já não fazia mais, entendeu? Parte. E eu sou uma pessoa que eu tenho que amar aquilo que eu faço, né? Eu tenho que amar aquilo que eu faço e eu levo a vida... Eu acho que nós viemos para agregar, né? Eu vim para deixar alguma coisa e levar alguma coisa de aprendizado.
Então, eu estou sempre relacionada a áreas onde eu vou doar um pouco de mim, que isso está fazendo, eu vejo que está fazendo efeito, que está surtindo efeito, porque se não tiver, aí já não serve mais para mim. E nada que me tire a paz, né? Aí eu passei a receber uma proposta do colégio, recebi uma proposta do meu sócio, do Toninho, que já me conhecia, por ser mãe de um aluno que estudava com ele, e ele me convidou para comprar uma escola na Vila Rosália. E foi ali que eu descobri a missão de vida, né? Fiz curso de coach, estou ainda traçando esse caminho. Esse negócio do podcast, para mim, foi um desafio. Quando o Gilberto falou, Luciana, vamos fazer podcast? Eu encarei como um desafio de, sabe, tirar alguns bloqueios que eu tenho com câmera, com microfone. Então, na verdade, foi mais um desafio, né? Me desafiei a encarar, né, essa nova proposta, empreitada. E é isso aí. Aí eu fui para a área da educação e a educação, ela me cativou, porque lá dentro você acaba transformando muitas vidas, né? Você transforma as vidas e o que a gente percebe muitas vezes? Que essa criança é por afeto, né? Eu vivo aquilo. A gente está sempre em volta dessas crianças. Não é como uma escola que você deixa seu filho lá, muitas vezes não tem acesso com o dono da escola ou o diretor. É ensino fundamental? Né? Vai do infantil ao ensino médio. Forma Quantos por alunos completo. vocês têm lá? Hoje nós estamos com 550 alunos, mas nós começamos com 134 alunos. Bom, já começou grande, né? Passamos por uma pandemia que ao invés, isso eu tenho muito orgulho de falar, que ao invés de cair, né, que é nesse momento que muita gente passou por esse sufoco, nós conseguimos trazer alunos na pandemia, porque as nossas aulas online era muito eficiente. Era com o professor ao vivo e a gente conseguiu transmitir o que era necessário. E você via que muita gente não estava conseguindo trabalhar. Mas nós tivemos muito apoio nessa parte, profissionais capacitados, né? Porque foi uma coisa assim, tem que fazer e agora. O professor teve que se virar, né? Teve que aprender a mexer com tecnologia da noite para o dia. E o podcast é uma libertação de tudo isso, né? O podcast é assim, algo que você não tem absolutamente nada a ver com o que você faz, com o que você tem feito, Sim. mas tem também a ver com tudo, porque se até o nome do seu podcast, você abre um leque muito grande, né? Porque o nome do seu podcast é Conectado com Lu Olivério, né? Então você abre um... Ô, Abner, a gente tem tempo ainda? E você sabe por que é 1 conectado? minuto? 3 minutos? Ainda bem que é você. Porque se fosse a Magali, esses 3 minutos não dá, né? Já, ó o preconceito, só porque sou eu. E você sabe por que surgiu o nome Conectado? Não, pode O Gilberto falar. queria que eu falasse só sobre educação. Só que eu sou muito assim. Eu acho que para falar de educação, qualquer tema que você vai abordar unicamente, você tem que ter autoridade para falar e autonomia daquilo. Então, você precisa ser altamente capacitado para falar de alguma coisa, principalmente pelo poder que tem um microfone. Então, eu falei, não, eu quero esse conectado com o Lu Olivério. Por quê? Conectado com o Lu Olivério, eu quero trazer pessoas que eu vou aprender e que ela vai aprender comigo e nós vamos fazer uma troca. Então, é mais para trazer ao mundo assuntos, pessoas anônimas. Porque muitas vezes, né, na maioria dos programas, você traz pessoas famosas. São pessoas que já estão conceituadas aí. Mas quantas anônimos existem que ninguém dá voz a elas? Verdade. Não é? Então, eu sou dessa linha. Eu acho que a gente tem que mostrar quantos anônimos tem no mundo e que muitas vezes as pessoas não dão voz. Mais importante até que muitos famosos, né? Na verdade. Exato. Exatamente. Com qualificações, com conteúdo que muitas vezes não sabia que tinha essa capacidade. Quando eu chamo uma pessoa que nunca participou de um podcast, é impressionante. Eu brinco muito, eu gosto de deixar à vontade, eu falo, gente, relaxa, porque eu também não estou habituada com isso aqui. Acho que os meus também, todos que eu trouxe, acho que nunca tinha participado. E eles ficam assim encantados, entendeu? Isso é legal. Com a possibilidade de trazer aquilo que eles amam e colocar para fora e que várias pessoas vão Porque ouvir. no fundo, todo mundo tem uma vaidadezinha. né? Sim, Tem, claro. isso faz parte, Então né? é legal. É muito Isso bom. faz parte. Eu acho que quando você tem uma vaidade
E você, regulável, isso é ótimo. É que nem quando você tem uma ambição. A ambição, ela é importante na vida da gente. E eu descobri isso muito tarde, porque eu não tinha ambição. Então, a ambição, quando ela é regulável, excelente. Agora, a ambição, quando você passa em cima das pessoas para conseguir o que você quer, já não é uma ambição legal. Depois você vai me falar das pessoas que você já trouxe aqui no seu programa para a gente até, porque esses links ficam à disposição, né? À disposição no YouTube, né? Então, quem quiser ver o programa Conectado com Lu Olivério, vai lá no YouTube. E, aliás, eu quero aproveitar esse momento aqui, que a gente vai chamar um intervalo, né, Abner? Para convidar você, ativar o sininho, curtir, entra na página lá, compartilha o nosso link, tá? Porque isso é importante para nós aqui, para a gente manter todos os podcasts aqui da Nova TV Alto Tietê em alta, tá bom? Então, eu quero convidar você. Tem um outro detalhe que eu queria falar aqui também. Bom, vamos chamar um intervalo, né, Abner? Mas antes, cada um aí pega a sua xícarazinha que eu quero fazer um negócio aqui, Você aí, que está nos assistindo, põe na minha, pode pôr na minha mesmo, Abner. Você que está nos assistindo, essa xícara aqui, ela está em branco, mas eu preciso de você patrocinando o nosso programa aqui. Se você quiser, tiver interesse, dá um toque pra gente aqui, que você vai patrocinar o Pod Café. Pod Café, tá bom? Isso aí. Um abraço, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Chegou, chegou, chegou. Chegou conquistando o seu coração. Quando bater a fome, o app tá na mão. Sem essa de demora, clicou, pediu, tocou. Bora atender que o Habib já chegou. Chegou, chegou. Oh, 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 chegou Habib. Oh, oh, Habib chegou. A fome não espera, isso você já sabe. E no app tem tudo pra matar sua vontade. Que tal uma bibisfirra de carne, queijo ou frango? Bora atender que uma toca tá chegando. Chegou, chegou. Oh, 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 chegou Habib's. Oh, oh, Habib chegou. Oh, oh, chegou Habib's. Oh, oh, Habib chegou. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Perceberam que a mesa está animada aqui, né? Esse é o Pod Café. O Pod Café é isso mesmo. A gente fala sobre negócios, a gente fala sobre diversos outros assuntos e tá todo mundo aqui comendo amendoim na mesa, tomando café, que aliás precisa de patrocinador. Isso aí. Chama! Você Chama no patrocínio. tem de vir conosco aqui. E eu quero falar agora, meninas. Vocês falaram bastante, né? Sim. Nossa. Eu vou deixar o Alex aí. falar um pouco aqui, ó. Alex Aguiar, o Alex Pet. Nossa, O Alex, chegou. ele me mandou aqui também, diferentemente da Roseli, da Magali. Olha, eu trabalho na área pet, eu sou um atuante na causa animal, tenho Pod Pet. É isso aí. Pod Pet, que é exatamente uma forma de conscientização da sociedade para levar o conhecimento sobre tudo o que acontece na causa animal. É isso aí. Mas não é só isso, né? Não. Você tem também o Reachcast. Eu apresento junto com o Renan. Muito obrigado, viu, por poder chegar aqui, poder falar um pouquinho disso. O Reachcast a gente apresenta, é um programa cristão,
onde a gente convida todos os pastores, todas as igrejas de todo o Alto Tietê. A galera tem vindo aqui, tem muita coisa legal acontecendo e muito aprendizado, né? A gente aprende cada dia com um convidado, é incrível isso, né? Fala em Abner, o menino que veio na segunda-feira, impactante. E isso tem engrandecido muito a minha vida, principalmente, e o pessoal que está vendo também está demais. Muito bom, muito bom. E é legal para você que está nos assistindo não confundir o Rich com Rich. Né? Rich com Rich, né? Richcast, a gente é uma ideia de conhecer e alcançar as pessoas. Avançar, né? avançar. Na tradução, Rich é avançar, né? E as pessoas falam assim, é um programa de rico, não, o rico tem outra, até outra sonoridade na pronúncia do inglês, né? Tem uma frase que fala assim, ó, if you want to reach, né? É diferente. Você precisa ser rich, né? Richcast. Né? Ou seja, você precisa avançar para você ser rico. E a gente tem contado as histórias das pessoas, aquilo que Deus tem feito na vida de cada um. É bem legal, muito bom. É tirar aquele negócio, tipo, a igreja é chata, a igreja não sei o quê. Na verdade, Alex, eu acho que não é nem a diferente. fala de igreja, tá? Independentemente de bandeiras de igreja, eu acho que se a gente fala da palavra, porque assim, ó, desculpa, mas assim, a Bíblia é o livro mais lido no mundo, é o maior best-seller. E quanto tempo tem a Bíblia? Né? Mais de 2000 anos, então não tem discussão. A gente estava falando aqui sobre Salomão, a gente tem tantas histórias na Bíblia ali, né? Eu faço reuniões com empresários lá no nosso escritório, lá na Cifarelli, né? Cifarelli é uma corretora de seguros, né? Hoje, o meu foco, né, são os seguros, né? O meu core business, né, como a gente chama, são os seguros. Mas a gente traz empresários lá para a gente fazer um trabalho de doação, né? Servir, né? Ensinar, mentorear. Muitos empresários, às vezes, eles não conseguem tocar o seu caminho, não sabem fazer relacionamentos, não sabem fazer network, e a gente faz muito isso lá. Né? Então, esse trabalho, e eu uso muito também lá algumas frases da Bíblia, uma delas que eu gosto muito de usar, que serve para todos nós aqui, é o seguinte, está lá em Eclesiastes 10:10, que fala assim, se o seu machado, Magali, não estiver afiado, você vai ter de colocar muito mais força para derrubar a árvore. É verdade. O que isso significa? Se você não está preparado para o seu negócio, né? Você acabou de falar aqui, ó, você precisa se preparar, você precisa estar preparada, você precisa... Né? Se você não estiver preparado, o teu trabalho será muito maior, o teu esforço será muito maior, Mais cansativo. você vai ter mais dificuldade, vai se cansar mais. Agora, se você está preparado, né? Vou dar um exemplo, como é que eu fiz aqui para me preparar com vocês aqui para esse podcast? Eu fui estudar sobre cada um de vocês aqui, sobre cada tema, né? Sobre o Alex, sobre a Magali, sobre a Lu, né? Então, a gente precisa vir aqui para essa mesa preparado, né? Porque, como eu falei, nós somos formadores de opinião. Né? E se a gente falar alguma bobagem aqui com despreparo, é um perigo. É um perigo. Porque as pessoas que estão nos ouvindo falam assim, o Reinaldo falou isso, a Magali falou isso, então, a Lu falou isso, o Alex falou isso, né? Então, é muito importante. Eu achei muito legal inverter aqui a nossa fala, falando sobre, primeiro, o Richcast, e depois a gente vai falar sobre o Pet, né? O Alex Pet. Pod Pet. Bom, mas enfim, já entrando no Podpet, eu separei aqui algumas coisas, Alex, que eu queria comentar, de repente é só curiosidade, tá? Para o nosso público aqui, que é o seguinte, ó, saiu na Forbes Brasil, tá? O Brasil torna-se o segundo maior mercado de produtos pet, com um faturamento de 35,4 bilhões, é uma fatia de 0,33% do PIB nacional. Olha que importância isso, hein? O mundo pet, 35 bilhões, que é uma fatia de 0,36% do PIB nacional. E de acordo com o levantamento do Euromonitor, que é uma agência internacional, né, que faz medições sobre diversos segmentos, o mercado pet está com 6,4% da participação global. 6,4% no mundo. Muito, hein? No mundo.
Pela primeira vez aqui isso no Brasil, não, 6,4 no Brasil, em relação ao mundo, né? É a primeira vez que supera o Reino Unido, que está com 6,1%. Tá crescendo, Brasil 6,4% e Reino Unido 6,1%. Perdendo apenas para os Estados Unidos. Olha que impressionante, Alex. Nos Estados Unidos, 50% do mercado. Nossa. Absurdo. Brasil, 6,... Se vocês acham... Que aqui é muito, lá é mais. Pet, né? Que tem pet nos Estados Unidos, 50% Nos do Estados mercado. Unidos é um animal para cada casa. Sério? Um animal para cada casa. No Brasil a gente chega a 2 casas, um animal. Ainda tem metade, bem dizer assim. Mas está caminhando para cada um ter um animal assim, em casa. Assim. Agora, falando de negócios, esses segmentos movimentam 140 bilhões de dólares no mundo inteiro, né, Alex? É muita coisa. Esse lado pet que a gente está falando aqui, ele envolve muita coisa. Muitos serviços, mas ele ajuda muito e agrega muito uma família. A gente tem falado muito disso, o comportamento de uma família, problemas psicológicos estão sendo curados por conta de animais, cara. Sim. E isso é extrema importância. A nossa causa, por ter muito problemas ainda, a gente lidar com pessoas que não têm o mínimo de noção para ter cuidado com o animal, né? Esse é um grande foco nosso. Mas, em compensação, tem muito animal fazendo diferença na vida de muita gente, sabe? E isso é prova. Esses números são provas disso. As pessoas não querem ter um animal só para ter trabalho, porque o animal está trazendo alguma Sim. coisa para cada casa. E isso é gratificante, Agora, cara. eu vejo um problema aí no meio desse caminho. Isso é um problema. A gente falou sobre família agora há pouco aqui. Sim. Sim. O animal falar ele isso. tem de ser um agregador, né? Algo agregado à família. E o que tem acontecido ultimamente é que as pessoas não querem mais ter filhos. É isso que eu ia falar. Estão trocando Porque totalmente. tem filho pet, né? Tem o filho Pet é filho. Tem o filho pet. Aí você fala, pô, mas o animalzinho, mas e a sequência da família? Né? Eu não quero mais ter filho, só tenho um animal, só tenho um cachorro ali. Vai acabar, vai morrer ali? Inclusive, a frase preferida é: prefiro estar com um pet do que com um ser humano. É muito mesmo. ruim É isso, verdade. porque assim, você falou assim que eu gosto de lidar com pessoas, né? Nós Sim. todos lidamos com pessoas todos os Sim. dias, né? Aqui a gente, desde a hora que a gente acorda, a gente pega o nosso carro, fala com o porteiro, pega um ônibus, pega um táxi, Isso mesmo. vai para o mercado. São pessoas, não são animais que estão nos atendendo ali, né? Não Sim. são bichinhos, né? É impressionante essa coisa, o Alex. E isso é uma parte, né, que a gente até pode continuar discutindo aqui, né? Mas como a gente está falando muito sobre economia desde o início da fala com você aqui, não há crise nesse segmento, né? A gente tem dados aqui que fala sobre o período de pandemia que nós vivemos, né? O mercado que não parou. Cresceu. Não. Foi o contrário. O mercado Aumentou muito. cresceu. Até, o mercado de até na pet. compra e adoção de animais aumentou. Aumentou. Porque muita gente se viu sozinha em casa e precisava de um pet. E aí o contrário também. Muitos casais se separaram porque não conseguem Viver juntos. juntos. Não é Muito verdade? tempo, Você viu verdade. que É incrível muito louco isso? Você vê isso, né? pessoas sozinhas precisavam de uma companhia e foi atrás de um Do pet. animal, Você vê? E pessoas Uma que companhia. não conviviam, que já tinha uma companhia. não conseguiam conviver porque a vida era cada um por um lado, né? E Uhum. tinha que se encontrar só à noite. Mantiveram o casamento, porém, quando chegou a pandemia, se separaram. É verdade. Isso é uma coisa, né? É complicado. É o É que ele estava complicado. falando no começo, né? O equilíbrio. O Aí equilíbrio. eu estava falando, falta o olho no olho do ser humano, mas também falta o equilíbrio, o que é o bom, né? Eu não falei também, mas além de tudo isso, eu sou corretora, trabalho com pontos comerciais, vendo pontos comerciais e imóveis. Uma das coisas que a gente mais vende é pet shop. Porque a economia está em alta. Olha aqui, Eu não ó. tô pedindo dele para mim vender, né, Fih? A Não, Abimpet. deixa ela quieta. Olha Mas a aqui, gente ó. fala do pet, só É. antes de Não, você tudo bem. continuar, Reinaldo. Ela vende pets e muita gente vende também o pet. Porque para você lidar com o animal, você tem que amar. Uhum. Né? E tem gente achando Não que é é só só um um negócio. negócio, E não é só não um é. negócio. Não. Isso tem muita diferença. Quem trabalha com crianças numa escola também tem que amar as crianças. Tem. Porque senão não vai. Uhum. Então tem muita gente abrindo, eu vou ter um pet shop porque... Eu vi que os ramo números tá do mercado crescendo, estão é. crescendo, eu É vou isso lá, mesmo. eu vou Só para que esse não segmento. não Trabalhar é? com animais Não. é amor.
Não tem jeito. Você que abre um pet shop, primeiro tem que amar de verdade. Mesma coisa, né? Você tá falando, trabalhar com pet shop tem que ter amor. Trabalhar com ser humano tem que ter muito amor. Para você lidar São com criança, vidas, você tem que ter são uma... vidas. São vidas. São vidas. Mas as pessoas, você até fez o programa, né? E muitas pessoas criticam assim, mas por que lutar pela causa pet se você pode salvar um ser humano? Cada um tem uma causa, Cada um no gente. seu Nós temos quadrado. que respeitar. Se todo mundo lutar pela causa do ser humano, ninguém vai lutar pela causa pet. É Se verdade. todo mundo lutar pela causa Dos pet, dois ninguém... lados. Então, assim, sabe? Eu acho que as pessoas que criticam, elas deveriam pegar uma bandeira e levantar e falar, então eu vou fazer pelos seres É o que humanos. É fácil criticar, né? O difícil é você pegar lá e fazer. Então, eu acho que a gente não tem que criticar ninguém, né? Ou você ajuda, ou você só observa. Eu não sei se vai entrar nessa parte, mas é importante dizer que tudo, absolutamente tudo, que é feito pelo governo para os animais, tipo uma vacinação contra a raiva, alguma coisa do tipo, não é feito para os animais. É bom que se entendam isso. Por exemplo, não tem algo específico, uma secretaria que cuide somente dos animais, que tem uma verba que venha do governo somente para os animais, algo do tipo somente para os animais. Não é. O que acontece é, eu vou cuidar desse animal pelo bem da nossa saúde. Entende? Um animal na rua, ele causa um acidente, ele traz doenças e uma série de coisas. E para isso eu vou cuidar dele, mas não é um olhar para os animais. É por isso que existe muita diferença hoje. Então a causa animal, ela briga muito por isso, para que tenham olhos e vistas diretamente para eles. Porque tudo, absolutamente tudo que é feito para os animais, experimento de shampoo, né? Eu acho Os um nossos absurdo, alimentos e tudo que é feito usa não animal? é para eles. Não existe algo feito para os animais. Essa é a nossa questão. E tudo que é feito é pra gente. Então, por Pensado exemplo, na nossa saúde, né? Pensado na então nossa Guarulhos tem um problema grande numa doença de um gato, que ele vai denegrindo o animal assim. E tem um cuidado para isso. Só que Guarulhos é muito pesado nessa questão. E para que cuida desse gado? Para que não chegue à nossa casa, para que não cause problema na nossa vida, na nossa saúde. É assim. Então a causa animal, ela é dessa forma que ela é feita. Então, para que todos entendam, não existe nada para os animais. Existe cuidado dos animais para que os seres humanos não sejam atingidos. Até porque a gente acabou de falar, eu vou ler os números aqui, ó, não são números meus, né? A gente falou sobre as pessoas trocando, né, crianças, bebês, não querem mais ter filhos pelos animais, né? Verdade. A Associação Brasileira da Indústria de Produtos Pet. de Animais Pet, a ABIMPET, né? Tem números aqui que mostram o seguinte, ó, 84% dos tutores, né, dos donos de pet no Brasil, são mais felizes por terem animais em casa. E 81% são menos estressados por terem os seus animais em casa. 75% das mães e pais, né, dos tutores de animais do país, os consideram a sua melhor companhia. E 74% veem realmente como seus filhos. Uau. Você entendeu? Então, por isso a importância da saúde do ser humano. Então, se o animal tem uma doença, essa doença, ela pode sim ser passada para o ser humano. E o animal, a gente sabe que o animal, ele, se nós não cuidarmos da higiene do animal, ele não vai se cuidar. Ele é um bicho. É dependente Ele é um de bicho, você ele depende da total, gente. né? A natureza dele é solta, é livre. Né? sabe Eles não nasceram para ficar dentro de um apartamento. Então, por isso é necessário que se cuide. Qual que é a diferença dos seres humanos um para o outro? A gente tem muita diferença, cada um. Né? A gente tem a nossa particularidade, age do nosso jeito e quer que as pessoas agem normalmente da nossa forma de ser, né? E o pet, ele é exatamente o que você é. Isso que é incrível. Tipo assim, ele tem o dono, é bom que se diga isso, do pai e mãe de pet, pode até ser uma palavra, mas não é. Cachorro é cachorro, gato é gato, e ser humano é ser humano. A gente precisa entender também. Mas o pet, ele olha pro dono como se ele fosse um líder. Então, tipo, o que o líder fizer, ele faz. É questão comportamental. Então, muitas vezes, o cachorro age da mesma forma que o dono. E ele gosta daquilo, porque aquilo ali é o que ele quer. Muitas vezes acontece disso também. Ele copia, né? E tem o outro detalhe também, dependendo da raça do animal, tem raças que são alfas, né? Então, ele vai procurar. Se você não dominar sobre ele, ele vai dominar sobre você. Né? Ele vai dominar sobre você. Então, ele vai decidir onde ele senta, ele vai decidir onde ele faz as necessidades dele. O comportamento dele vai de você bloquear ou não. Exatamente. Você que tem de liderar, você que tem de ser o líder. E muita gente não faz isso, não sabe fazer isso. Né? Não tem esse perfil.
Então o animal faz o que quer dentro de casa. É né? bem por aí. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu fui criada com animal desde pequena e, inclusive, o pessoal falava assim, meus irmãos são mais velhos. Nós éramos criados por um Doberman, enquanto sua mãe e seu pai iam para as festas. Porque eu sempre tive animal, e eu acho que esse convívio com o animal deixa a gente mais sensível. Então, o meu neto hoje, eu tenho pastores em casa, 2 pastores, eu tenho gato, eu tenho coelho. Então, eu acho que esse convívio da criança com o animal, ele é essencial para a disciplina, para ele saber que tem que cuidar, Ótimo, sabe? Que tem que amar, que tem que Conscientização. cuidar da natureza, né? Que tem que cuidar, que tem que ter todo um cuidado, entender que eles fazem parte do nosso mundo e que a gente precisa ter um carinho todo especial com isso. Então, eu acho que é essencial a gente ter um animal, mas não pegar o animal como a maioria faz. Ah, é porque ele quer um animalzinho, tá? Eu vou trazer em brinquedo. benefício para a criança entender. Não pode. Só que não cuida, não leva no veterinário, não dá as vacinas e deixa Deus dará. Sabe o que vai acontecer? Sua criança vai ficar doente, porque a criança rola com esse animal, o animal vai ficar doente e a criança vai ficar doente, né? Então, a gente tem que ter essa disciplina de entender que o animal, ele é parte da família, que você tem que ter o cuidado, mas que ele não pode ser um substituto. Porque a gente precisa aprender a lidar com o ser humano, a gente precisa de uns dos outros para sobreviver, a gente precisa ter filho e dar continuidade à vida, né? Vocês sabem qual é a época do ano que mais se abandona animal? Qual? Dezembro. Sério? Porque o pessoal vai viajar e Quer deixa o viajar e o animal. animal Absurdo. fica. E muitas vezes o maior problema também começa em dezembro, quando se dá a uma criança um animal como um brinquedo de Natal. E passa 3, 4 meses, o animal cresce e o dono não quer mais. Ela não quer mais, porque ele já é grande. Exatamente. Acontece demais, isso todos os anos. A gente chama o dezembro verde, que é a conscientização realmente Nossa, mas de eu não tudo sabia isso. que era dezembro. A maior época É de porque as abandonos pessoas- é dezembro. E quantos pessoas- coelhos abandonam na Páscoa? Também. Mas é a mesma coisa, filho. Se É um dá um absurdo, coelho de né? presente. Dá um coelho Não, de o presente, coelho, é isso né? mesmo. Geralmente Brinca. é isso mesmo, é só na Páscoa. A gente É briga uma muito por isso. procura muito grande por coelhinhos Exatamente. na Páscoa. E não sabe o trabalho que dá um coelho. Dá um coelho... Eu sei. Você tem, né? Então, Pois é. E o meu coelho é esperto pra caramba. Porque as pessoas querem viajar de férias, né? Falam assim, eu vou para um lugar, não pode levar animal lá. E agora, o que a gente faz? Tem de deixar num hotel. É caro. Tem de fazer isso. Mas não Você dá. não assumiu, né, Aí você esse fala assim, compromisso? eu não quero mais esse cachorro. E mudanças? Quando você muda de uma casa para outra. Muita gente compra um cachorrinho, ou ganha um cachorrinho, ele mora numa casa. Ele mora de aluguel. Ou ele compra, sei lá. A grande parte também dos problemas tá aí. Muita gente me liga e me procura e fala, Alex, eu preciso fazer uma adoção do meu cachorro. Por que você vai fazer a adoção do seu cachorro? Porque eu vou mudar e eu não consigo levar. Eu falei, então não muda. Essa é a minha resposta. Nunca vai ser diferente. E a maioria das pessoas, elas pegam olhando aquele dia. Fala, hoje eu posso. Mas não sabe que o animal pode viver de 10 a 20 anos. E é um Olha filho, realmente. Olha que engraçado. Eu tinha uma pastora, Mel, contar que você está falando aí de mudança. E eu tive que ir para um apartamento. A Mel era uma pastora, ela tinha 2 anos e mudou, a minha vida deu uma, né? E eu tive que ir para um apartamento. Falei, e agora, Mel? Falei para o Marco, nós vamos ficar com a casa para manter a Mel e eu vou todo dia. A cabeça voando, né? O que eu vou fazer com a Mel? Não posso deixar a Mel. Só que um apartamento não ia dar. Aí eu conversei com a minha mãe mora no interior, a casa é muito grande. Eu falei, mãe, a senhora está sem nenhum cachorro e sempre teve cachorro em casa. Eu vou levar a Mel para a senhora. Então, cada 15 dias eu ia visitar a Mel. Não era sua mãe. Já não era mais minha mãe, era a Mel, viu, mãe? Era a Mel, não queria tadinha falar, da mas mãe. agora, brincadeira. E aí, o que aconteceu? Chegou num certo momento que a Mel, aí eu mudei para casa novamente. Quando eu fui buscar a Mel não queria mais saber da minha casa, porque eu trouxe para fazer adaptação. Ela ficou deprimida, aí eu levei para minha mãe. Minha mãe ela não deixa eu trazer essa Mel por nada. Ela é muito apegada na Mel. A Mel é a parceirona dela. É como se fosse gente mesmo, ela copia, né? Ela fica esperando o café sentado na porta para minha mãe, de manhã. E hoje ela tá com 12 anos. Qual raça? E até é pastor. Só que tá velhinha. ela já. tá velhinha. Então, até hoje, às vezes eu troco a casinha, eu ajudo ela a manter, né? Mas a minha mãe cuida dela como se fosse, mas é uma senhora. Então, cuida dela como se fosse uma companheira mesmo. É uma companhia incrível. E eu fico pensando, Uma a senhora hora cuidando que, da outra, né? Que a a sua hora mãe que também, falecer, né? né? Tadinha. Essa é a pior parte. Nós temos só 10 minutos, Abner. Não acredito. O comercial ou vai acabar?
Caramba. Tá falando Acabaram. sério? Eu nem falo Acabaram. muito, porque se eu abrir minha boca, eu não paro de falar. Vocês viram, vocês perceberam que eu não chamei mais Nossa. a Magali. Não, aqui, deixa né? eu quietinha aqui. Eu tô aqui na casinha do castigo. Ó, a Magali você consegue fazer uns 10 programas fácil só com ela. Gente, Mas é não, mas esse negócio que ele impressionante. falou assim, que isso aqui tem que tomar cuidado, né? Porque ele é um veículo muito importante. Eu falo, senhor, porque o filtro daqui pra cá não tem. Mas a Quando eu gente vi, precisa ter, tem né, que Magali? ter. A gente precisa Pois é, ter né? uma sabedoria. Você Pois sabe é. o Você quê deveria. também? Porque a gente às vezes fala as coisas sem intenção. E magoa. Porque a e- gente tá com o pensamento aqui, que nem você estava falando de mulheres, né? E quando a gente faz uma observação sobre aquela fala. E, de repente, as pessoas interpretam essa fala De outro erroneamente, jeito. de outro jeito. Como se você estivesse fazendo apologia. Por exemplo, eles podem usar minha fala fazendo apologia que a mulher ela não tem que ser independente. Elas podem pegar E não é isso que eu tô falando. um corte da tua fala. Por isso que a gente Isso. tem que ser polido, Exato. tem que Usar de tomar pretexto, cuidado. Uhum. Tem que tomar muito Exato. cuidado com o que a Muito gente cuidado fala. mesmo. Muito cuidado. E hoje em dia, né? Hoje em dia todo mundo... Antigamente a gente tinha uma separação muito grande quando falava assim, o jornalismo. Isso aqui é um programa jornalístico, né? O podcast é um jornalístico. É um jornalismo diferenciado, mais vontade, né? solto, mais à vontade, mas é um jornalístico, né? Hoje em dia, todo mundo é um jornalista com o seu celular na mão. Né? É mesmo? Antigamente você tinha ali, você precisava fazer faculdade, você tinha regras de uma emissora, XYZ, né? Você tinha de fazer assim, começo, meio e fim, com regras, com isso, com aquilo outro. Né? Você não podia falar... Hoje em dia, por exemplo, lá no passado você não falava sobre suicídio, por exemplo. Se você relatasse um suicídio, por quê? Porque o suicídio, as pessoas que estão sensíveis, tá? Elas podem Elas iam, ser sim. motivadas pelo suicídio. Hoje em Entendi. dia, suicídio é notícia. Não é, Exatamente. sabe? Perdeu-se isso, né? Aham. Então, existem coisas que é do comportamento humano que a gente tem de, né, prestar atenção, tomar cuidado com o que a gente Polir, fala. né? Polir, exatamente. E uma coisa, Lu, que é o seguinte, uma palavra lançada que nem uma pedra na vidraça. Ela vai. Exatamente. E quebrou a vidraça, não tem o que fazer. Não tem. Quebrou a vidraça, não tem o que fazer. Já quebrou. Eu uso Né? muito Então, com por o isso que a pessoal. gente tem de ser muito É. cuidadoso com o nosso microfone. Eu falo que a língua é o chicote da alma, né? Você vai falar. Só que essa palavra depois ela vai voltar contra você. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente fala, né? Não só aqui, mas para a vida, para tudo, né? A palavra ela tem um poder muito grande. Vocês... A gente sentiria muito isso, porque assim, nós falamos sobre assuntos polêmicos aqui, né? Aliás, eu quero deixar até um convite para a gente voltar, o mesmo trio, Sim. para a gente falar sobre os mesmos assuntos. Só que a Falando Magali de fala forma por último. diferente. Não, Pode ser? não. Encerrando o programa. Não, é porque assim, depois do intervalo, deixa eu só falar que você Isso. percebeu o preconceito? Você viu, né? Vamos levantar a bandeira, amiga, agora. Olha, Só eles falaram. né? É porque eles são um macho alfa, mas peraí. Deixa. Porque a gente abre o chat, Vamos levar eles no nosso. a gente abre o aí. chat e o chat ali nos permite saber como é que está chegando do outro lado. Tô Não, sabendo. olha Né? que interessante. Como a gente não está ao vivo hoje, né? Aliás, as pessoas... Vocês que acham que a gente está ao vivo hoje, não estamos, tá? Hoje é quarta-feira, tá? Dia 17 de maio, mas nós não estamos ao vivo. A gente está gravando antes porque mais tarde o Abner não vai poder trabalhar, ele já até falou para... Mentira. Tá de férias? Ele vai pra Abner. balada, ele vai pra balada. Brincadeira. Mas nós não estamos ao vivo. Mas se você quiser, você pode entrar no chat e colocar ali a sua opinião sobre essa nossa discussão, porque a gente vai ler depois. A gente vai ver como vai funcionar depois, porque esse link vai estar disponível no YouTube e a gente quer saber, né, Lu? A gente Isso quer é. saber, né, Magali, né? Muito bom a Alex? opinião de A vocês. sua opinião, para saber sobre tudo que nós falamos aqui, saber se tem coerência, saber se a Magali falou demais ou não. Não precisa falar sobre isso. E a gente Corta, pode até fazer corta. um carrossel depois, né? Trocar É. de programa, eu acho viu? importante. Isso mesmo, porque eu quero. Eu sugeri isso porque assim, é interessante que as pessoas conheçam os nossos programas. É muito Abner, legal. temos E a tempo pessoa, ainda, né? Abner? 5 minutos, né? Então, em 5 minutos, a Magali vai falar sobre o programa dela, tá? Quando? Não, em menos de Agora 5 não. minutos, porque somos nós 4 aqui, tá, Magali? Aham. Você vai falar sobre o seu programa, minuto. em onde as pessoas vão te ver, vão achar o seu programa. Na Nova TV? Alto Tietê, com você. Fala mais. Olha, todas as quintas, às 18 horas, É ao das vivo. 18 ao vivo, às 19. Muitas mulheres mostrando
sua superação, dando conselhos para as outras. Também vai ter alguns homens também, mas a gente vai sentar o chicote neles. Vai selecionar. E precisa vir de rosa, que nem você Não, tá eu vim hoje? de rosa hoje por acaso, porque ontem estava de amarelo, né? Ô, Alex, você Mas acha que foi por acaso que ela veio de porque rosa? assim, proposital. a mulher Nu. tá sem... E ele Ela veio veio- a também. mulher não dá Ela um veio para tiro fazer sem propaganda saber. mesmo do podcast. Não, então, a toda quinta das 18 às Vocês 19 deixaram pode ela mudar. gaguejar. Subconsciente, ó, Ela não subconsciente. gagueja, ela Nossa, eu gaguejou. gaguejei Tá agora, hein? trabalhando subconsciente da mulherada, Você viu? querida. Ai, aí já falaram que eu tenho que tirar o rosa do programa. Eu falei, não. Não. Eu gosto do rosa. Não, Rosa rosa e é vermelho, né? Vou colocar uns contrastes aí. Então, toda quinta das 18 às 19, Pode Mulher, ao vivo da Nova TV, Alto Tietê. Viu, mulher? Você pode. Toda quinta às 18 horas. Você Pode, mulher. pode. Lu, e o Pode. seu? O meu é conectado com Lu Olivério, todas as quartas-feiras, 18h45. E você pode ser o próximo convidado, tá? Fiquem atentos aí. Você antecede todas as quartas ao Pod Café. Isso, exatamente. Quando eu estou aguardando ali com os meus convidados lá assistindo, embaixo, eu fico assistindo. Várias lá conexões. embaixo. Estou aprendendo, tá? Pode fazer as críticas Tô aprendendo. construtivas. Olha aí, ela tem... Que eu Lu, aceito. E eu eu vou dou falar da uma coisa. fala. Não, deixa eu falar uma Fala, coisa fala, aqui que fala. passou e eu não falei. Ah, Lá no Colégio Bom Venuto, nós temos a campanha de arrecadação de ração. Ó, que legal. Todos os anos para ajudar, né? Algumas instituições. Manda pra Uhum. mim. E até falei com o Alex para a gente fazer parceria. Bora. E eu acho isso super importante. Eu queria falar aos meus colegas, porque eu falo que nós não temos concorrentes na vida. Nós temos pessoas que pertencem, cada um a uma tribo, né? Nós somos tribos e cada um escolhe a tribo que pertence energeticamente e por aí vai. De valores, de ética, de conceitos, né? E eu queria falar para os meus colegas de instituições escolares fazer esse tipo de campanha. Né? A gente faz muito campanha do agasalho, campanha Isso. de arrecadação de alimentos, também faço, gosto muito de causas sociais, eu que trabalho com causas sociais. Vamos levar o Educapet lá no E bebê. precisa fazer Legal. isso, entendeu? A gente precisa, porque tem muita gente que padece, tem um monte de animal e não tem de onde tirar para criar, entendeu? Esses animais. legal. Quando Mas a é isso aí. gente serve, a gente também é servido. Exatamente. E falando sobre o concorrente que você fala, né? A bênção do seu concorrente nunca vai ser sua. Exatamente. E a sua bênção nunca vai ser do seu concorrente. Exatamente. Verdade. Tá? Exatamente Então isso. fica na boa. Exatamente. Se você se juntar, a coisa fica mais forte. Exatamente. Quando a gente se junta, o negócio cresce. Por isso que Quando as não tem associações existem. Né? Exatamente. Eu sou dessa linha. Sempre fui. Desde que eu tinha salão, eu acreditava nisso. Eu tinha salão do meu lado ali. Eu mandava as clientes para fazer bronzeamento no salão do lado. E nunca tive essa coisa assim, porque eu estou aqui para concorrer, ou disputa, ou aquela coisa de poder. Não. Eu acho que cada um tem o seu quadrado. Se aquele cliente gostar do meu serviço, ele vai voltar. É isso aí. Você sabe que é o que a gente faz lá no nosso escritório, lá a gente leva, nas oficinas de networking que a gente leva lá, né? A gente leva também escritórios concorrentes lá, né? Por isso é aquilo, eu acredito muito nisso, né? A bênção que é sua nunca vai ser minha, a minha nunca vai Exatamente. ser sua. Então a gente faz ali, a gente faz um trabalho, e a gente tem feito um trabalho muito interessante lá no nosso segmento, por quê? Porque nós somos melhores no que fazemos, né? Bom, todo mundo é, mas você tem de ser diferenciado, você tem de ser melhor. Depois a gente conversa sobre isso fora do ar. Alex, me fala do seu negócio, não só do seu podcast. Eu tenho um estúdio pet, estética canina completo, lá na parte do Secap ali, para quem não conhece, próximo ao aeroporto. A gente está nessa tem mais de 10 anos já. Que lugar exatamente? Ele... Tô na rua de trás da padaria Barão, próximo ao supermercado X. Sei a gente tá onde é, ali, sei a onde gente é. tá ali. Ali Fala o já endereço, pode temos falar o endereço. Rua da Verdade, número... Rua da Verdade não, perdão. Então é mentira. Troquei a rua. Rua Rio Vermelho, número 52. Rua Vila Rio Barros. Vermelho, Eu 52, ia falar Rua da Vila Verdade Barros. Como é que é o porque nome lá? Estúdio Alex Pet. Estúdio Alex Pet. É isso aí. Por isso você falou, né? Ninguém te conhece como Alex Marques. Tudo Alex Pet. quase pet, é. Alex Porque eu Pet. entrei muito de cabeça há mais de 10 anos já nessa causa animal, então todo E mundo me vê. o Pod pelo Pet, Pod Pet toda terça-feira, às 19h30, trazendo todo mundo, desde veterinário, protetores. Já veio o secretário, ainda veio a Juliana, que é a chefe do Departamento de Proteção Animal de Guarulhos. terça-feira, Então, tá 19h30. sempre aqui, terça-feira, às 19h30. Perfeito. Acabou, né, Abner? Acabou, Deixa eu só fazer acabou, um pedido acabou. rapidinho. O pessoal tá mandando no 3 horas. chat. Rapidinho. Não.
Ó, pessoal que quer falar nos nossos programas, eu tô falando pelo meu, né? Pelo Pod Mulher. Estão mandando mensagem. Quem tem o meu Instagram, que é @MagaliSupimpa. Supimpa, porque era o nome do meu outro comércio. E querendo participar do programa. A gente não traz só artistas famosos, a gente quer trazer você aqui no nosso programa. Então, se você tem uma história legal para contar pra gente, superação feminina, ou quer inspirar outras mulheres, ou no Conectando da Lu, ou no Pod Café, ou no Pet, ou também sobre fé, né? Manda pra gente nos comentários e vem participar com a gente. Aqui é pra todos, é pra comunidade, é pra população, é pra você que quer falar Corta, com a gente. Abner, corta. Não. Acabamos. Obrigada, Reinaldo Amei! Magali vai ficar aqui amanhã Eu quero um programa de auditório, Nova TV Quero ver Auditório. você na próxima quarta-feira, às 20h15. Estaremos ao vivo. Deus abençoe todo mundo. Pode café! Lu, canta, gente! Eu canto. Canta aí, Lu. Lu, canta alguma coisa aí? Não deixa o samba morrer, não deixa ela o cantar, samba Magali. acabar. O morro